Boa tarde, mães narcisistas. Será que eu tenho uma mãe narcisista? Será que eu sou uma mãe narcisista? Será que elas só existem na TV? Não, infelizmente existe na vida real e nós vamos falar sobre isso nessa live muitíssimo especial que eu tenho a honra de convidar a minha colega de profissão e amiga Raquel de Alencar. E você quer saber mais? Então fica com a gente que você vai adorar. Chamando Raquel. Eu vou contar para vocês que essa é uma amizade de longa data. Ê! Ei! Tudo bem, minha Boa tarde querida? de sábado, tudo ótimo e você? Tudo bem. Eu estava aqui falando, contando pro pessoal como que eu te conheci. Foi há Ah, muito é? tempo atrás, né? Em Foi lá em 2008. Guatama. 2008 em O Guatama. tempo voa, né? Eu estava no primeiro período de psicologia e a professora pediu para eu Ah, procurar uma psicóloga e fazer uma é entrevista. mesmo. E aí eu falei, gente, qual Ah, é a psicóloga da cidade? Aí eu fui lá no CRAS e dei de cara com ah. Raquel. Raquel me recebeu com todo carinho, com todo respeito e me tratou assim Ah. com tanta dignidade. Eu falei, gente, ela me tratou como se eu fosse sua colega de profissão. Eu só estou no primeiro período de psicologia. E aí começou a nossa amizade e que dura esses anos As todos. E nossas trocas. Raquel É. é aquela psicóloga mega, hiper, super experiente e gabaritada que toda vez que eu tenho um problema eu corro para ela. Tô aqui. Mas não é isso tudo, não. Exagero. É assim. Raquel se apresenta pro pessoal. Então, eu sou Raquel de Alencar Andrade. Eu sou psicóloga, acho que eu já nasci assim, desejando essa profissão. Desde menininha eu gostava de ouvir histórias, assim, e de aconselhar minhas amigas. Não, aconselhamento não é da psicologia, mas eu já era essa pessoa de escutar e de dar uma devolução, de ser cuidadosa, né? Minhas amigas, a maioria, assim, eu tinha as amizades da escola e fazia amizade com as mães delas. Eu adorava ouvir as mães e as histórias das pessoas mais velhas. Eu me lembrei outro dia de que eu ia muito ao asilo fazer visitas, e escutar histórias, assim, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu sou psicóloga, esse ano faz 13 anos, eu formei pela PUC-Minas, né? Eu trabalho na clínica, eu já trabalhei na prefeitura, que foi onde você me conheceu, eu fiquei muito tempo lá, né? Durante a faculdade eu trabalhava, e depois de formada eu fui contratada também pela prefeitura de Guatama, e hoje eu atuo somente na clínica. Foi uma opção, né? Eu quis trabalhar na clínica e é o meu lugar, né? E hoje eu trabalhei em muitas outras cidades ao redor, mas hoje eu só trabalho em Lagoa da Prata a maior parte dos dias. Eu trabalho muito online e trabalho em Arcos, um dia na semana. Foi uma opção, assim, de vida atualmente. A gente vai envelhecendo, não pode ampliar muito, não. E com essa questão do online, fica mais fácil chegar até as pessoas, né? Fica mais fácil chegar até. A gente atende muita gente de outros estados do Brasil inteiro, online, né? Então agora desde o ano passado, assim, eu já atendia antes, mas desde o ano passado a procura está bem maior, né? Tanto de colegas psicólogos para trocar mesmo, supervisão, experiência, para fazer sua própria terapia, quanto para, né, pessoas que são indicadas por elas e por outras amigas para vir fazer o processo terapêutico. Então é isso. Esse Só isso, tema, né? gente, Só isso. só isso. Esse tema, Esse Raquel, tema é muito pesado, muito pesado. Se você não tivesse convidado para falar para suas mães, eu acho que eu não falaria para as minhas aqui. A gente lendo, estudando, dói muito, incomoda muito, é um tema muito pesado, que tem muitas nuances, assim, né? Primeiro, limítrofe, mãe narcisista, limítrofe à psicopatia, né? E e assim, mexe muito com a gente, porque a gente é um país muito religioso, e que
o lugar, né, é comemorado o Dia das Mães. A mãe é uma figura culturalmente sagrada, né? Ser mãe não nos torna sagrados, né? Mas tem muita idolatria em torno da maternidade. Eles acham, eu, por exemplo, não, optei por não ser mãe. Eles acham que quem não é mãe não é uma pessoa boa, não é uma pessoa que gosta de criança, não é uma pessoa que, né, que gosta de pessoas, e não tem nada a ver com isso, né? Inclusive, né, graças a Deus, a maioria das mães são muito boas, né? São muito boas. Então, a minoria mesmo tem esse transtorno de personalidade narcísica, que é o que a gente vai trazer uma pitadinha, né? E se alguém se identificar com esse tema e sentir alguma coisa com relação, né, deve fazer alguma pergunta ou procurar a gente para a gente poder, né, orientar. Porque às vezes a gente descobre sobre, nossa, então, eu sempre achei minha mãe esquisita, mas eu nunca entendi. Então, tem um nome? Ela tem um transtorno? Sim, ela tem um transtorno, né? E ela não se torna mãe e tem esse transtorno. Ela já nasceu com esse transtorno. E aí, então, ela foi uma criança com esse transtorno, né? Ela foi esposa, ela é esposa com esse transtorno, ela é mãe com esse transtorno, ela é chefe, ela é empregada, ela é amiga. Então, não é uma coisa assim, a gente não está trazendo algo, né? Tipo assim, condenando a maternidade, né? Continua a máxima de honrar pai e mãe, sim. Mas só observe se ela não tem esse algo esquisito, esse algo a mais. Porque isso detona, destrói o filho que a gente é. Verdade. Raquel, eu queria fazer uma introdução, uma breve introdução, para a gente começar a discorrer sobre as características dessa mãe narcisista. De onde que surgiu esse termo, né? Porque vem lá da mitologia grega, né? Com o mito de Narciso. E eu vou contar rapidinho a história de que Narciso, ele era um homem muito belo, ele tinha recebido dos deuses, né? Uma beleza. E essa beleza, ela ia encantar todo mundo que estivesse à sua volta. Só que uma ninfa Eco se apaixonou por ele, mas ele não correspondia a esse amor, porque ele se amava, né? E ele ficava na beira do rio e ele ficava olhando o reflexo dele na água, né? E ele ficava por horas ali olhando para a sua beleza. E a ninfa, chateada por causa dessa incapacidade de Narciso de amá-la, colocou uma maldição nele, de que ele morreria, definharia ali na beira do rio e que ao morrer ele viraria uma flor, que é chamada flor de Narciso. E foi isso que conta a história da mitologia grega. Freud, ele usou essa mitologia, foi a primeira pessoa a usar esse conceito de narcisismo, usou para denominar um transtorno de personalidade narcisista, que ela pode ser tanto em homens quanto em mulheres. E aí eu quero te perguntar, nossa primeira pergunta, quais são essas características, como eu vou conseguir identificar se a minha mãe é uma pessoa narcisista ou se eu tenho traços de narcisismo? Nossa, isso é uma lista assim, imensa, né? Depois a gente vai colocar também no nosso feed as características que o DSM, né, que é o classificador de doenças mentais, como que ele classifica. Para não ficar muito pesado, a gente não vai falar como do DSM, mas aqui está um pouco assim traduzido, né? Ela é uma mãe abusiva, né? Ela abusa de você? Normalmente, a mãe narcisista, ela é aquela mãe que ela usa o poder maternal dela contra você. Tipo assim, ela tem esse lugar de mãe, esse lugar superior que né? Mas ela usa isso para te subjugar e para te invalidar, para que você fique ali em torno dela, né? Ela nunca te valida, ela nunca te. Ela nunca está do seu lado. Com isso, sua autoestima vai ficando frágil, porque a autoestima dessa mãe é baixa, então ela precisa de
de se colocar superior a alguém, esse alguém, principalmente a filha mulher, que é mais fácil da identificação, ela destrói o menino, mas a filha sofre mais, que é uma identificação direta, né? Só pensando assim, que o filho depende da mãe, né? Até a formação, né? Principalmente a primeira infância, depende muito. E essa mãe nunca valida, nunca elogia, nunca ensina com tranquilidade, né? Como é um transtorno de personalidade, ela é uma mulher muito transtornada. Então, assim, ela é a dona da verdade. Aí, se você vem com uma bobeirinha lá quando criança, ela, sabe, assim, já te derruba. Ela já não, nem é só uma bobeirinha, bobeirice de criança, ela valida, né? Para corrigir com leveza, ela já vem maciçamente com agressividade, até nas suas bobeiras de criança, né? Se for adolescente, então, tudo é ridículo, nada é aceito, né? Sendo dona da verdade, né? Ela é interessante que ela parece forte e poderosa, mas ela é inteiramente cindida, ela é inteiramente fragmentada, quebradinha, né? Assim, ela não é saudável. Ela se mostra Para ela, suficiente, né, Raquel, na sociedade. isso se mostra. Ela usa máscaras sociais muito bem. Isso, Por muitas isso que é máscaras. muito limítrofe com o psicopata, né? Porque ela consegue dissimular, ela consegue Muito. disfarçar. Ela é aquela pessoa que é uma coisa na frente dos filhos e da família, e ela é outra Isso é o pior. totalmente diferente na frente dos outros. Isso confunde uma criança, confunde um adolescente, porque ele fica sem referência do que é bom, o que é certo, o que é errado. E você precisa disso para se formar como gente. Sempre uma sociedade, né? Tipo assim, ela te trata em casa de um jeito, e se chegar uma visita, ela te trata de outro, e se for na rua, né, é diferente. Com você, ela é totalmente pesada, totalmente má, né? Ela tem atitudes más, assim. E ela, então, a antagonia, né? Assim, esse modo de ser e de relacionar cada hora de um jeito, em cada lugar de um jeito, confunde você como criança, como adolescente. E como adulto também. Se o adulto não tiver noção do que é de fato narcisismo, ele começa a desacreditar em si mesmo. Sabe assim? Ele começa a se questionar, a questionar a própria saúde mental. Ela é uma mãe mentirosa, né? Se ela disfarça, usa máscara, é mentirosa. As pessoas que têm mais dinheiro, mais poder e mais títulos, para ela tem muito mais valor. Então, ela é uma pessoa que totalmente fantasiosa, né? Não valoriza ninguém de verdade, ela valoriza aquilo que é externo. Então, ela nunca vai se colocar no seu lugar, ela nunca vai acolher sua dor, né? Nem sua, nem de ninguém, não tem empatia. Você nunca vai ser amado por essa mãe, né? E aí, o que acontece? O fato de você não ser amado por ela, você vai sempre buscar amor, porque é através do amor que, né, que você forma o seu psiquismo, você se encontra sentido na vida, que você encontra seu valor, que você encontra seu amor próprio. E aí, a pessoa que tem essa mãe narcísica vai entrar facilmente num abuso sexual, vai entrar facilmente numa empresa perversa, vai entrar facilmente em relações de amizade e de companheiros, de maridos perversos. É uma Porque presa você vai fácil, querer. né? É uma presa fácil. Isso. Porque ela te desestrutura e não, você precisa de amor para viver. Você precisa de amor para crescer. E aí, para ser um ser humano melhor. E a base, o primeiro amor da nossa vida é nossa mãe. E ela usa esse poder, ela sabe disso. É uma mulher enormemente inteligente, muito inteligente. Não falta inteligência, não, né? Ela é fria, né? E quanto mais fria, você não tem que perder tempo com coisas pequenas. E ela não perde tempo com nada. Ela só exercita o direito de fazer aquilo que é bom para ela, que é do interesse dela. Né? O seu interesse não existe para ela como filho. Né? Nem como marido, nem como patrão, nem como irmão. Né? Então, é uma pessoa que com facilidade vai fazer maldade. Ela manipula as pessoas como se elas fossem peças de xadrez. Manipulam para o seu bem interesse, para o seu bem querer. Isso. Ou seja, o ego dessa mãe, dessa mulher, ele é tão grande
que ele tem que se sobrepor a tudo e a todos. Então, a todo momento, ela quer ser o centro das atenções. Por isso que é tão difícil para ela enxergar o outro. É como o Narciso mesmo, ele só conseguia se enxergar, né? Então, essa mãe, ela só consegue enxergar os seus próprios interesses. Não há... O filho não existe para O ela. filho não existe. Ele existe apenas para suprir os seus interesses e as suas vontades. No momento que a criança, ou adolescente, ou filho adulto, ele se opõe a essa vontade, né, dizendo assim, eu sou uma pessoa, eu existo, eu também tenho querer, né, e nega a fazer o que essa mãe narcisista quer que ele faça, naquele momento que a mãe narcisista tem dois tipos de filhos. Ela tem o filho de ouro e tem o filho bode expiatório. Nenhum dos dois são amados, né? Existe um filho que ela elege... Só que o bode expiatório acha que o de ouro é amado e ela não. Não, o filho de ouro é aquele mais bem aceito por essa mãe. É como se fosse o filho preferido dela, né? Mas até o momento em que ele dizer não. Até o momento que ele parar de pagar as contas, até o momento que frustrar ela de alguma forma. Ele para de agradar, ele para de fazer o que ela quer. E o bode expiatório, coitado, é aquele, igual você falou, que cresce achando que ela ama mais ele do que eu. Ele é o filho preferido e eu, será? O bode expiatório é aquele que ela tem prazer em maltratar. Gente, esse caso do menino Henri é uma mãe narcisista, né? Ou seja, o interesse financeiro dela, do bem-estar dela, né, estava acima da saúde e da sobrevivência do filho. Então, assim, essa mãe, ela tem... Olha, Raquel, eu vou falar um negócio aqui que é muito sério. É um tipo de mãe que tem prazer na maldade. Ela tem prazer em ver você chorar, em ver você sofrer, né? Em ver o marido chorar, o marido sofrer. É uma pessoa que tem uma base psíquica que a gente chama perversa. Ela obtém satisfação usando de maldade. Mas, como você falou, é uma maldade disfarçada. Ela usa máscaras, né? Ela usa máscaras de boa mãe. Ela sabe o que tem que ser feito, né? Mas a relação com você, ela sempre está sempre superior. Então, ela nunca vai validar nada que você faz. A família dela é muito disfuncional, né? Não é uma família... É uma família que tem muita discussão, muita agressão, muito bate-boca, né? Porque ela vive na mentira. Então, de vez em quando, ela é descoberta, né? E ela se recusa a envolver com você, porque ela é fria, seca, distante. Ela é perfeccionista. E aí você se sente totalmente... Assim, você fica tendo... Filho quer agradar a mãe. Filho tenta agradar a mãe para ser amado. Aí ela é tão perfeccionista que nada serve, nada é bom. Nada tá bom. Então o filho vai cada vez se esmerando mais, se esforçando mais, mas nada, nem o mais perfeito do ato que ele fizer e falar, funciona para ele, para ela. Ela não valida, ela não te valida. Você não existe para ela, né? Como alguém de valor, como alguém que você não pode ser maior que ela. Os seus talentos, né? E as suas conquistas não são reconhecidas. Por exemplo, mãe, passei no vestibular. Qualquer pessoa passa para esse cursinho que você vai fazer, esse cursinho de merda. Qualquer um passa. Quero ver passar em medicina. Desconsidera a todo momento o que você faz. Os seus talentos, as suas qualidades, né, as suas conquistas. E pode até falar, né? Não fez mais que sua obrigação. Se você passa em medicina, não fez mais que sua obrigação. Estou te sustentando para isso. E são coisas sutis, assim, né? São coisas pequenas que vão te tirando o seu valor e que você vai se perdendo. Porque o que é bom não é bom para ela, e então não fica bom para você também. E aí você não sabe mais o que fazer, né? Você não sabe por onde caminhar. Você não sabe o que tem em você que é bom, porque a mãe tem esse papel, né? De escolher, de nos ajudar, de nos erogenizar, de nos validar, de dar o contorno no nosso corpo, de fazer a gente virar um ser humaninho
melhor, de fazer a gente se transformar em alguém que ama, e aí a gente não tem referência de amor. Eu escutei um negócio de uma moça que fala sobre filhas de mães narcisistas, que ela falou assim, quando você descobre que a sua mãe é narcisista, você tem a sensação de que viveu no mundo do Truman, do Show Truman. Quem é dos anos 80 sabe de um filme chamado Show Truman. Que o cara, ele vai encontrar. Você já viu esse filme? O cara... Conta a história para ver se eu lembro. Então, ele não sabia, mas ele estava num cenário de... É tipo Big Brother, só que não existia isso na época, né? Era num cenário de um show de TV, só que ele não sabia. Tudo que ele fazia, tudo que dava certo, que dava errado, era programado. Aí é a mesma coisa para uma filha de mãe narcisista. Quando ela descobre, minha mãe é esquisita, a mãe não está entendendo, porque a gente sabe que a gente vai na casa da coleguinha e a mãe é aquele doce, faz quitando e não sabe o que fazer. Às vezes, não, mãe, chega pra lá, né, sua coleguinha, né? Aí vai, aquela mãe mais legal, vai lá, você dorme na casa da coleguinha, ela cobre a menina, vai lá e te cobre, você fica até quente, assim, né? Gente, o que é isso? É uma mãe cuidadora, boazinha, né? Bacana, diferente, faz muita questão, se sacrifica. A sua, você nunca assistiu isso, você nunca vivenciou isso, você nunca viveu isso e nunca vai viver. Essa é a realidade. Nunca. Isso é muito importante, sabe, Raquel? A gente falar, porque assim, tem filhos, né, que não sabem que é filho de uma mãe narcisista, né? Mas ele sempre acha assim, minha mãe tem alguma coisa de errado, acontece com minha mãe, não é normal. Só que essa pessoa, ela passa uma vida inteira insistindo em receber reconhecimento, em receber amor dessa mãe. Só que esse reconhecimento não vai existir. Mesmo que você se esforce o máximo que você puder, você não vai receber. Ali não tem. Não tem. Ali não tem. E aí as pessoas acham sua assim... mãe vive de aparência, né? A sua mãe vive de aparência. Ela provoca discussões e brigas. E se tem mais de um filho, ela joga um filho contra o outro. Com muita facilidade, com muita sutileza. Ela tem esse poder, o poder da maternidade. Ela não admite responsabilidade, ela não faz nada de errado. Para ela fala que eu fiz o melhor que pude. Estou satisfeita? Não, eu fiz o melhor que pude. E assim, não admite que ela é culpada, que ela é intransigente, que o humor dela está variando demais. Ela sempre tem uma desculpa, né? Ela não te pede desculpas, né? E não cumpre com o que promete. Nossa, gente. Isso mesmo se a mãe não é narcisista, é um caos. Não prometa, porque se prometer tem que cumprir. A criança não é cega e nem surda, não. Eles sabem. Lembra, a criança lembra demais, a memória deles é ótima, não tem boleto, né? Então, assim, a memória deles é muito boa. Né? Se a mãe cumpriu, se a mãe prometeu, tem que cumprir. Gente, isso é condição, assim, para você manter uma certa constância e estabilidade na vida do seu filho, né? Não, isso a gente percebe na vida adulta. Ela monopoliza recursos financeiros. Tudo é dela, gente, não interessa. E se ela, desses recursos, se ela paga um curso para você, eu estava lembrando isso agora há pouco, assim, de uma característica interessante, né? Ela monopoliza o dinheiro do marido, dos filhos, da casa dela. Ela que administra, né? Ela fala o que você vai fazer e tal. De uma maneira bem assim, tudo é exclusivamente dela, em torno dos benefícios dela. Mas aí ela decidiu, então, porque o marido pediu, ou porque isso vai ser importante, porque depois vai retornar. Ela decidiu pagar um curso de marketing para você. Ela vai fazer um negócio tão interessante na sua vida, se ela for narcisista. Primeiro, ela vai aumentar suas tarefas domésticas e suas obrigações. De uma maneira assim, que você não vai ter tempo para respirar nem para o seu curso. Se você der conta de terminar, assim, de fazer esse curso, você vai... E ela vai exigir cada vez mais de você, porque esse curso vai sair muito caro. Você tem uma dívida eterna com ela. Isso, pronto. Começou a trabalhar nisso. Também foi eu que paguei esse curso para você. Mas foi eu que te dei isso. Assim como eu te carreguei 9 meses. Você é obrigada a isso. Entendeu? Assim, tudo que ela fez de bom, não, tudo bem, eu vou respeitar. Ela é estranha, ela é esquisita, eu vou respeitar. Mas eu te carreguei 9 meses.
você tem que fazer isso pra mim. Você vai fazer isso pra mim, entendeu? Assim, é, é muito adoecedor, assim, a É relação com a mãe o narcisista. filho, na verdade, ele é um objeto, né? Para É sua um própria objeto. satisfação. É, E que quando você é, é. falou, Raquel, sobre a dificuldade da mãe narcisista de se relacionar principalmente com a filha mulher, é essa questão Uhum. do feminino. Porque essa menina, a filha, ela não pode. Eu lembrei, sabe, da história de Branca de Neve, que a madrasta Ah, falava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Né? E aí falaram que era Branca de Neve e ela não admitia isso. Ela queria ser a mais é, bela do reino, né? Tanto que ela foi para poder matar a Branca de Neve, né? Se vingar e o filme é isso. Ela tentando se vingar da Branca de Neve e exterminar a Branca de Neve. E a mãe narcisista, ela tem uma inveja muito grande da filha mulher, né? muito Então, grande, ela precisa muito. minar, fazer essa menina É. desacreditar no seu valor, na sua beleza, porque essa menina não pode ser mais bonita que ela. Essa menina não pode É. ter coisas melhores do que ela, né? Porque Então ela a tem que relação ser superior. piora. Ela A tem que relação estar em piora quando destaque. quando a filha mulher tem a primeira menstruação, porque ela vai se tornar mulher. Piora muito, muito, muito a relação. Ela vê não como a filha, mas ela vê como uma É, adversária. Ela uma adversária. compete comigo, né? Não pode. Aqui dentro É. dessa casa, ninguém pode ser melhor, mais bonito. Ninguém pode ter curso superior. Ninguém pode fazer nada, né, que seja mais do que É. eu. Eu tenho que ser mais do que todo Uhum, mundo nessa casa. uhum. E se você ultrapassou ela em alguns pontos, ou porque você tem uma inteligência excepcional, porque a madrinha ou alguém fez algo por você que você foi além, ou você deu uma sorte ali, ela não valida. Não, nada do que Aí você você fica até em faz. dúvida. Será que essa é a minha profissão? Será que é isso que eu vou fazer? Assim, até que eu não sei estudar a história da Branca de Neve nesse ponto. Porque, assim, tem psicopatas que têm característica narcisista. Por quê? O psicopata tem o poder da vida e da morte, que a gente tem que sempre se lembrar, né? É como se fosse, eu sou como Deus. Muitos deles falam depois, eles são serial killers, assim, então eles são capazes de matar. A diferença é que ela, o psicopata, ele arquiteta e planeja com frieza. O narcisista, ele subjuga, domina. E ele mascara, né? Ele fica escondido através da maternidade, através do cargo, através Da religião. da religião, através do que ele ocupa na sociedade, do lugar de mãe, do lugar, sabe, assim, de irmão mais velho. Então, isso é meio limítrofe, assim, né? E o Da gente psicopata, ele pensar. tem muita tranquilidade ao ato, né? E o Isso, narcisista, ele tem medo. Ele tem medo de que é, suas máscaras caiam. Então, a todo momento, é, ele sustenta aquela máscara social. Por isso que ele não vai ao ato, uhum, né? Ele fica ali só na é. manipulação, na dissimulação. Ele não vai ao ato, não comete o ato por causa do O medo. narcisista, né? É É o porque ele narcisista. tem Isso, medo, isso. porque ele tem medo É. de ser desmascarado, né? E ele tem Uhum, medo uhum. também de sofrer essas consequências, de não ser É, visto tão bem pela sociedade. Igual essa mãe do menino Henri, ela, uma mãe narcisista, então ela está muito preocupada porque a imagem, porque as máscaras caíram e a imagem dela, a imagem ideal caiu por terra e a imagem real dela, né, má, foi conhecida por todos. Então o narcisista ele tem uma preocupação muito grande de sustentar uma imagem ideal que o psicopata é, não tem. O psicopata, ele pouco se importa do que você está pensando, o que achando, qual é a imagem que você tem na isso. cabeça É. dele. Ele é, Não, ele é, ela é e é bem. isso pronto. Ele não se É, preocupa com o que o outro está pensando. Ele é mais mal do que a mãe narcisista, né? Porque o psicopata, ele é tão frio, né? Que ele nem sequer quer que você pense bem dele. Ele quer que você uhum, reconheça a maldade dele.
E ele tem Isso, prazer. isso. O psicopata, Ele quer ele ser tem pego. prazer em ser descoberto. É, E a mãe é, narcisista é. não, ela quer continuar escondida. E ela é deslumbrada, é egoísta, né? Egocêntrica, ela é incongruente, ela normaliza o sofrimento, ela não sofre com você, nem você sendo filhinho dela, né? Ela faz o que tem que fazer, porque às vezes ela tem que dar satisfação à sociedade, porque ela sabe o que é certo e o que é errado, né? É, ela pratica bullying com você. E aí facilita muito, porque a coisa fica tão natural em casa que você pode receber bastante bullying na escola também, fica fácil. Você se fragiliza demais, sua personalidade fica muito fragilizada, você fica muito inseguro e deprimido, então é fácil, coleguinha, desfazer de você. Você não tem força, né? Porque você não desenvolveu a força, né? Ou que você é criança, ou que você é adolescente, né? Ela faz uma lavagem cerebral de que ela é boa, né? Você tem que aceitar aquilo que é para o seu bem. E ela exibe comportamento infantil, mas você também vai perceber isso muitas vezes quando você estiver mais velho, né? É, E ela não respeita limites pessoais, né? Isso é uma característica muito marcante, assim. Ela não aceita não e ela é muito invasiva, né? O seu limite não importa, o seu problema não importa, né? Tá lhe contando um problema, ela já vem com um negócio ali fútil para ser resolvido, assim. E é muito natural, né? Então, assim, é quase imperceptível. E também, quem é filho de mãe narcisista tem muita dificuldade até a vida adulta de perceber. Você não, né? A não ser que você perceba que ela é esquisita, que ela é diferente, que ela é estranha, porque você compara com a tia, com a madrinha, com a vizinha, com a mãe da amiga, né? É, você não tem, né? Assim, você vai tentar falar, mãe, que é isso? Ela, né? Tá errado, não é assim, não. Aí ela, eu que tô certa, eu sou sua mãe. Entendeu? Você tem que acreditar em mim, vai desfazer de mim. Então, ela usa desse poder e a hora que vem, Demais. assim, a realidade na sua mente, ela te confunde. E aí você fica cada vez mais inseguro. Porque ela é insegura e ela não tem autoestima, ela tem um transtorno e isso transtorna até o jeito dela conduzir você na vida, né? Então, ela foge da verdade, ela comete negligência emocional. E o que tem por trás ali? Normalmente ela sofre de um tipo de depressão, porque não é fácil, né? Viver na mentira, não é fácil viver na superficialidade, não é fácil viver ela tem um pouco de noção, né? Assim, pode não dar conta de frear seus impulsos, mas ela sabe que isso não é o melhor. E psiquicamente é cobrado, né? Assim, a verdade, ela tem um lugar soberano na nossa vida, seja você quem for, né? É importante viver na verdade. Porque isso te dá clareza, te dá leveza e ela tem um transtorno, né? Ela é transtornada, ela não é uma pessoa saudável, né? É um tipo de doença mental que para ela dar conta de viver e ser daquele jeito que ela não consegue ser diferente também, ela normalmente desenvolve depressão. Então, é uma pessoa que também vai, se tiver acesso e possibilidade, se for uma característica, ela vai usar muito tipo de entorpecente, de droga, ela vai se automedicar, ela, né, vai usar a depressão como uma coitadinha. Na hora que o trem estiver pegando do lado dela, Fibromialgia, eu tô com fibromialgia. Ela usa a doença para vitimização. A doença é sim, uma forma de manipulação, né? é, Então, é, é, tudo que ela faz é intencional para manipular as pessoas para fazerem o que ela quer. Então, ela usa muito disso, doença. Ah, eu tenho fibromialgia. Ah, eu tenho depressão. Ah, eu tenho isso. Apenas para manipular todos. Agora, é. Raquel, eu já convivi com uma pessoa narcisista. Sério? Sério. E eu era criança. Eu vou com muitas, são várias. Eu era criança, e eu convivi com essa pessoa. E a melhor coisa é quando a gente se afasta, né? Das pessoas narcisistas, porque elas são pessoas É, tóxicas. E aí eu só fui perceber, é aquele negócio, eu falava assim, gente, ela é estranha, ela tem alguma coisa, sabe? Não, isso não é normal, isso não é de Deus. Eu pensava assim, isso não é de Deus. E aí quando eu cresci,
que eu fui fazer psicologia, aí quando a gente vai estudar o DSM, né, que é que é o Manual de Transtornos Mentais, aí eu entendi. Eu falei, cara, ela tem um transtorno de personalidade narcisista. E assim, Uhum. tem assim, 10 sintomas, né? E eu falei, ela tem uns 10 sintomas, meu Deus. E a melhor coisa que a gente faz quando a gente tem alguém assim próximo, né? Convive com o narcisista, é se afastar. Não insiste. É. Não insista nessa relação. Porque a pessoa, ela vai minar a tua força, minar a tua energia, minar a tua paz. Então, você pode perdoar, se você, né, Uhum. liberar o perdão, você pode continuar a tua vida, mas isso longe dela, né? E por exemplo, É. eu perdoei porque essa pessoa me fez muitas maldades quando eu era criança, né? Não é a minha mãe, não é a minha mãe. E aí ela me fez muita maldade e eu carregava isso como um trauma e durante um tempo eu liberei esse perdão. Foi um processo, né? Então, assim, eu liberei esse perdão, mas é aquele negócio, eu não sou obrigada a conviver com essa pessoa mais, né? Porque é o grito de liberdade. Você conviver com uma pessoa narcisista é você viver preso. É você viver aprisionado, porque aquela pessoa, ela absorve toda a sua força. Então, a melhor coisa que você faz é perdoar e cair fora, ficar bem longe, né? Porque todo tipo Uhum. de Uhum. aproximação, mesmo que você tente, mesmo que você se esforce, você não vai receber. Isso que você procura, que é reconhecimento, que é valorização, que é amor, que é reciprocidade, que é um Não relacionamento existe. saudável, de respeito, não existe. Então cai fora. Uhum. Um detalhe, assim. Que bom que ela não era sua mãe, né? Que era só alguém que então, ela não exerceu tanto, assim, ela te causou um mal, mas não exerceu tanta influência. Agora, se você é filho de mãe narcisista, é muito provável que você vá repetir algumas características. Então tem que tomar muito cuidado, né? E assim, quando você descobre, você vive culpada, porque você nunca atende a expectativa dela, você nunca faz nada certo, nada que faz é bom, nada que vem de você é legal, você não recebe elogio, você não recebe uma afirmação, você não sabe por onde caminhar. Então você já está totalmente seguro sendo filho de mãe narcisista. E aí, você quer a todo custo ser amado, né? E você faz tudo por ela e nada vem, nada muda, né? E não vai mudar, né? Aí o que você tem que fazer? E você se sente o tempo todo culpado por não ser tão bom para aquela mãe, para aquela mulher. E aí, quando você descobre que esse esquisitice, essa ruindade aí, esse trem estranho dela, não é uma doença mental, assim, é uma doença mental com uma maldade, você fala, gente, ela é narcisista. Nossa, descobri aqui. Aí você passa por um momento muito confuso dentro de você, que é você se sente culpado por odiar essa mulher, que você passa a odiar, né? Infelizmente, você passa por esse processo. Então, não é odiar só, né? Aí você vive a culpa de estar odiando. E aí, a questão é o seguinte, é, é respeitá-la, né? Ela fez parte da sua história de vida, depois no mundo. E aí, o que é o ideal? É você encontrar meios de buscar ajuda terapêutica, de conversar com o psicólogo, levar essa situação para terapia, se conhecer, refazer as rotas, refazer o caminho da maternidade com seu psicólogo. Porque está todo cindido. Tudo na sua vida é um quebra-cabeça cheio de buracos, como se as peças tivessem sumido. Você não sabe amar, você não sabe o que é amor, você nunca viveu o amor genuíno da maternidade, da sua mãe com você. Você não sabe por onde caminhar e você não sabe o que você faz de bom, você não sabe se você é uma pessoa boa, você passa a duvidar de você. Você acha que tem um problema com você. Se tiver um outro irmão, um irmão de ouro, fica pior ainda. Porque aí você se compara a ele, ela te compara aos outros e você é sempre pior. Então, você tem que refazer, né? Refazer ali a sua história, refazer, traduzir os sentimentos, refazer sua rota afetiva na terapia
se encontrar, né? Saber o que mais que teve aí, onde mais está estragado, refazer isso, verificar. Olha só o que é importante. A relação com a mãe narcisa, ela te traz estresse pós-traumático. E às vezes você tem sintomas de estresse pós-traumático que o seu psicólogo, ou às vezes o seu psicólogo e às vezes o seu médico nem sabe que é isso que você tem. Então, né, você tem aí, você viveu uma vida tão tumultuada e tão disfuncional e tão enlouquecedora que às vezes você duvida da sua sanidade. E aí você tem muito mais ansiedade do que alguém que é criado com uma mãe saudável. Você tem depressão, pode vir a ter, né? Depressão, porque você olha para aquele lugar que deveria ser fonte de amor, e aquele lugar é fonte de prazer e tristeza. O olhar daquela mãe para você não é um olhar de quem te ama e de quem quer te ver bem, que daria a vida por você. Você é totalmente castrada. Você pode desenvolver obesidade em função disso. Porque a obesidade é, de certa forma, uma proteção que a gente precisa, uma compensação. E quanto mais, às vezes, ali, se você vai desenvolvendo essa obesidade, é uma capa de proteção a gordura, de certa forma. E você precisa disso. Como é que você vai sobreviver a uma coisa tão avassaladora para o seu psiquismo? O seu psiquismo também está ali esperando o amor materno, né? Que vem na sua cultura, que vem nos meios familiares, que a gente vê o tempo todo, né? Em outras casas, nos filmes. Você tem que buscar ajuda psicológica porque você se expõe com mais facilidade ao abuso. Eu falei isso, estou só repetindo, né? A sua autoestima é muito mais baixa do que a da sua amiga que teve um lar mais equilibrado. Você é muito mais inseguro do que normalmente deveria ser. Você tem uma sensação de vazio existencial, como se sua história não fosse de verdade, como se sua história não fosse legal. Esse vazio existencial é muito, muito duro, assim. Pode te levar a desejar morrer, sabe? Assim, por sua vida não ter o mesmo sentido. Ele pode falar assim, gente, você pode pensar em morrer muitas vezes. Sem a elaboração do ato de autoextermínio. Né? Morrer é algo que você queira, que parece melhor do que isso que você vive. E você não pertence a tribo alguma. Porque a família te dá um lugar de pertencimento e você não viveu isso. É uma ausência de pertencimento. Tomar cuidado, porque você pode ser essa mãe uma mãe boa com atos narcísicos. Porque se você não souber que aquilo é narcisismo, que aquilo é uma doença perturbadora, você pode se tornar, achar que maternidade é aquilo ali que você viveu. E você pode repetir isso. Eu vi depoimentos, né, no YouTube de mães que descobriram que a mãe era... Eu tô arrepiando, assim. É muito chocante isso. Mães que descobriram... Ela era mazinha também, fazia coisas estranhas com os filhos, porque ela aprendeu assim com a mãe dela. Porque a gente aprende, né? Como a mãe nos trata, a gente vai tratar o mundo, gente. É muito sério o lugar da mãe. E essa danada dessa narcisista, né? Ela usa esse lugar, esse poder com muita maestria, né? E aí você começa a repassar isso. Às vezes ela também não tem uma personalidade narcisista, está repetindo com você o que a mãe dela fez. Né? Pode ser. Raquel, eu trabalho muito com as mães a cura da criança interior, né? Porque dentro da gente tem a nossa criança, a criança que a gente foi. E se a gente não cuidar dessa criança que a gente foi, dos traumas que a gente carrega, das marcas que a gente carrega, se a gente não curar, se a gente não tratar bem essas feridas e elas cicatrizarem, se elas ficarem abertas, né, elas vão doer e elas vão interferir na nossa relação com os nossos filhos. Por isso que eu falo assim, não existe uma maternidade saudável com a mãe adoecida, com a mãe doente. Não existe. A gente precisa curar essa mãe, trabalhar esses traumas, essas marcas que essa mãe sofreu, porque se elas não tiverem curadas, cicatrizadas, elas vão impactar na vida dos filhos. Ou seja, a dor dela vai doer nos filhos. Por isso que ela precisa se tratar, porque senão ela vai perpetuar uma história de violência, uma história de maus tratos, uma história de negligência, de omissão, de abuso.
mesmo às vezes não querendo. Eu recebo relato de mãe, até em onde eu trabalho, chegou uma mãe que ela estava batendo na criança, ela estava com uma criança no colo e uma de 2 anos. E ela bateu, eu chamei ela estava entrando na minha sala e ela bateu na criança de 2 anos. Por uma coisa assim, boba, de criança mesmo. Aí na hora eu fiquei assim, cara, o que que eu vou fazer? Eu vou acabar com a vida dessa mulher. Porque ela bateu na criança e foi forte na minha frente. Mas eu respirei e falei assim, eu preciso acolher. Eu preciso, eu preciso deixar o julgamento, a crítica, eu preciso conhecer a história dessa mulher, eu preciso acolher essa mulher, para eu poder ter abertura para poder ajudar ela, né? E ver o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente tem que trabalhar nisso, né? E aí ela foi me contar a história dela. E ela falou que a Aline, eu bato nos meus filhos, mas eu não quero bater. Eu não quero porque eu apanhei. E ela foi contando as formas como o pai batia nela. E era assim, quase para levar à morte, sabe? De tanta violência física que ela, e psicológica que ela sofreu. E ela fala assim, eu sofri tanto, mas eu luto tanto para não repetir com meus filhos e eu acabo repetindo. Na hora da raiva, eu não tenho outra, não me vem outra opção a não ser bater, a não ser punir, a não ser maltratar. Então, ela é uma história de repetição, é um ciclo de vingança, de violência que se perpetua. Por isso que a gente tem que cuidar da mãe, né? É, é. Ela tem que querer ser cuidada também. Normalmente a mãe vai, mas se, né, assim, a mãe, eu não acho que ela tá fazendo nada errado, eu não acho que tem um problema, né? Mas o filho, quando percebe que teve esse tipo de mãe, tem que buscar ajuda, né? Porque senão ele vai repetir, se o filho dele, o neto, o bisneto, vai repetir. O filho de mãe narcisista, ele tem a síndrome de cuidados sem salário. Ele cuida, 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 cuida. Ele é tipo a pessoa boazinha demais. Porque ele está tentando buscar amor, está tentando buscar atenção, está tentando Aceitação. buscar então, aceitação. Ele está tentando buscar o amor genuíno que toda criança merece ter, que todo ser humano merece ter. Só que daquele lugar ali, daquela fonte, não tem. Mas se ele se tratar, ele vai se dar esse amor, ele vai refazer essa rota, ele vai buscar o caminho da paz, da família equilibrada, da harmonia no relacionamento, né? Eles, a partir do momento que se descobre que tem uma mãe narcisista, não adianta discutir. Aliás, nunca adiantou discutir com mãe narcisista. Mas é extremamente importante que essa pessoa encontre meios de autossobrevivência e que saia da casa da mãe, né? Depois de adulto, claro, né? Preferência. Que encontre meios de se autossustentar e de buscar terapia e de, né, investir, se tiver uma carreira já, investir na carreira, mas evitar, né? Não é deixar de cuidar dela na velhice, né? Assim, essa é a nossa Não grande é deixar responsabilidade. de honrar pai e mãe, não é isso. De honrar pai e mãe, não é isso. Isso sim é a nossa responsabilidade. Todo filho tem essa responsabilidade. Independente dela ter te abandonado, dela ter, né, te manipulado, te usado, te levado para as piores opções de vida de um ser humano, a sua obrigação você faça, né? Assim, isso é uma caridade. Se ela não puder prover a própria vida em determinado momento da vida, espero que você tenha muita condição financeira e espiritual, né? De poder mandar essa ajuda para ela, que seja à distância, de pagar alguém, de organizar as coisas, colocar num bom, né? Num bom asilo, né? E monitorar aquilo, né? Dar um bom tratamento para ela, né? Ela te pôs no mundo, não é viver nesse ódio, nesse rancor, nessa mágoa. Você vai ser igual a ela. A questão é você viver o mais longe possível e você se desenvolver e ir além disso, né? Tratar psicologicamente, né? Aquilo que aconteceu na sua vida, o que ficou dessa relação, né? Ser vítima enquanto você está lá, mas se você tem a idade adulta, você já pode buscar ajuda e se autoprover de uma maneira que você vai encontrar o seu valor, você vai encontrar o seu caminho profissional, a sua beleza, a sua força, a sua personalidade, porque até então, com ela, você nunca vai ter isso, não.
Eu queria até falar que não adianta, não existe cura para quem tem o transtorno de personalidade. Não há cura. Por exemplo, tem cura para as vítimas. Os filhos de mães Sim, narcisistas sim. têm É, cura, é. né? Que é buscar Uhum, ajuda profissional e uhum, trilhar esse caminho que Raquel acabou de falar. Esse caminho em busca do amor próprio, né? De autovalorização. é, Mas para a mãe narcisista não há cura. Freud mesmo diz isso. Porque quem tem transtorno de personalidade, ele é tão, mas tão autossuficiente que ele não reconhece e ele nem aceita a ajuda do outro. Então ele nunca uhum, se submete a uma terapia. Ele pode fingir que está fazendo uma terapia para poder mostrar para a família que está buscando tratamento, mas aquilo ali é muito superficial. Não há, Freud fala isso, não há abertura, não há intervenção, por exemplo, numa análise, né? E você se abre naquele processo de autoconhecimento. E aí, quando o terapeuta, o analista, ele faz uma intervenção, chega, entra. E na hora que entra dentro da gente, ó, ali causa incômodo, incômodo para a mudança. No caso uhum. da quem tem transtorno de personalidade, a mãe narcisista, não há abertura. Então, qualquer tipo É, de não se toca. intervenção, ela Uhum, não entra. Até, Raquel, vou falar uhum. até na igreja. Tem muita gente com transtorno de personalidade perversa e narcisistas dentro da igreja que a gente acha que ele está escutando o que o padre, o que o pastor está falando. Mas tem anos de igreja, deve saber da Bíblia, cabo a rabo, mas não É, entra. Sabe? O Espírito Santo bate, bate forte, mas a pessoa não abre, não abre. Ela não abre para mudança. Então tem muito narcisista, tem muita gente com transtorno de personalidade nesses lugares, né, dentro de igreja, porque uhum, são lugares assim, eu posso usar máscaras, as minhas máscaras sociais de boa uhum. mulher, de boa esposa, de religiosa, de uma mulher santa, né, igual essa mulher, né? Ela usava só branco. Eu sou uma pessoa, eu trabalho no tribunal, eu sou uma pessoa chique, uma pessoa, ela tem uma preocupação muito grande, né? A mãe narcisista tem uma preocupação muito grande com a estética, né? Porque A ela sempre se imagem. preocupa com essa imagem que o outro vai ter dela. Então, é isso. Não há cura. A melhor coisa que você tem que fazer é se afastar. Porque são pessoas que não têm cura. Mesmo que você se esforce, mesmo que seja o melhor psicólogo, Freud mesmo disse, gente, não tem cura. Não há abertura para intervenção. Então, se afaste dessa pessoa para a tua saúde mental. Isso, igual a Raquel falou, É, não quer dizer que você vai ter ódio dela, que você vai querer fazer maldade com ela ou ressentimento e carregar isso na tua vida. Se cura, busca esse trabalho terapêutico e curativo, né, em Deus, com excelentes profissionais, né, fazendo um acompanhamento psicológico que é necessário, porque a vítima de uma mãe narcisista é uma pessoa totalmente frágil na sua autoestima, né? Então ela é. não tem o amor próprio. E aí é uma pessoa Uhum, muito suscetível a sofrer violências e abusos, né? E relacionamentos tóxicos também. sim. É porque a escolha, ela fica escolhendo alguém, alguma situação que possa amar, né? E ela só conhece o lugar de objeto, né? Assim, de ter que ser algo para alguém, de se sacrificar para alguém, mas não, nunca ela teve essa experiência. Então, qualquer palavra e atitude diferente daquela que ela viveu com a mãe, faz com que ela pense, é isso aí, ela vai embarcando em barco furado, assim o tempo todo, vai embarcando, né, em furadas de relacionamento, de amizade, de trabalho, né? Ela vai entrando em furada, porque ela não tem parâmetros de amor, ela não tem parâmetros de equilíbrio, né? De valores. Não tem, Eu acho né? também os relacionamentos, eu penso assim, pelos relacionamentos nós adoecemos e pelos relacionamentos nós curamos, né? Então, Uhum, relacionamentos saudáveis, por exemplo, você é vítima de uma mãe narcisista e você vai
você casa, você tem um marido, um companheiro que te ama, que te valoriza, e uma relação saudável, né, de cumplicidade, aquilo ali também é muito curativo, né? Buscar É. amigos de verdade que nos amam por quem nós Uhum. somos, isso tudo faz parte de um processo de cura, porque a pessoa que convive com o narcisista é uma pessoa que precisa de cura. A alma dela É. está adoecida. Que tema pesado, hein, amiga? Nossa, Ai, meu Deus. a maioria dos psicólogos, né, tem medo de falar, né, disso, por causa desse lugar da maternidade, da mãe, né? Mas é importante, assim, só o esclarecimento, né? A gente vai deixar um teste para as pessoas depois olharem no feed, né? Só o esclarecimento te traz lucidez e te traz o melhor caminho para você viver, né? Quanto mais você conhece, mais você se torna quem você veio a ser. O conhecimento é transformador e saber a verdade, por mais incômodo e indelicado que seja, é o melhor caminho. Sempre, né? É verdade. Já deu o tempo aí? Você tá Já, a gente arrumando? tem 2 minutinhos. Eu queria perguntar se alguém tiver pergunta, vocês podem ficar à vontade. Faz uma perguntinha aí que a gente responde. Aproveitar, né, gente? Vamos aproveitar. Olha, muita gente entrou, muita gente bacana. Um beijo para todo mundo que acompanhou. Obrigada, tô lendo aqui todos os comentários. Muito feliz com cada um de vocês que entrou, que participou de alguma forma. Raquel, minha querida, eu queria te agradecer e dizer que não tinha outra pessoa que falasse tão bem de um assunto tão pesado quanto você, porque a tua doçura faz com que esse tema se torne um pouco mais digesto. Porque você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa doce. Muito obrigada, viu, por tudo. Karine, um beijo para você, minha linda, lá de Arcos. Adriana Lacerda, um beijo, minha querida. Eu queria que você deixasse uma palavra final para as pessoas que são vítimas de mães narcisistas. E o seu contato também para o pessoal te procurar, Raquel. O Instagram que você fala? O seu Instagram. Ah, Ixi. Raquel Alencar Andrade. Meu Instagram, Raquel Alencar Andrade. Vocês podem. Na própria bio do meu Instagram tem o meu WhatsApp, pode conversar comigo direto, né? Bom, gente, se você percebe que tem uma mãe narcisista, eu conheço bem seu sofrimento, eu sinto muito por você, mas você vai precisar de ser forte, de buscar ser forte, de se conhecer, de fortalecer sua personalidade, de buscar ajuda rapidamente. Nós vamos deixar o teste, através do teste você vai perceber se você tem mãe, madrasta, irmã, namorado, tio. Pelas perguntas, dá para você ver. O teste não é nosso, né, Karen? É do perfil Filhos de Mães Narcisistas. Tá? É um perfil muito legal também, que tem muita informação, tem muita clareza. Muitas filhas se juntaram para poder discutir o tema e se ajudarem. Se você percebe que tem um relacionamento com alguém narcisista, busque ajuda. Você não vai conseguir sozinho. É isso aí. Um beijo para todo mundo. Beijo. A live vai ficar gravada, viu? Compartilhe. Tá. Viu? Um beijo, minha Viu? querida. Te amo, Beijo. linda. Beijo, também te amo. Obrigada. Beijos, Dri. Karine, Fê. Beijo grande, Lúcia, Fê, minha madrinha. linda. Um monte de gente legal entrou aqui, mas para mim tá muito ruim de ler. Obrigada, gente, por ter participado. Obrigada por estarem aqui, viu? Até. Até. Beijo. Tchau. Tchau.